A hermenêutica e o significado pretendido. E o determinante do significado, e também o leitor como determinante do significado, esses serão os assuntos do vídeo de hoje. Na verdade, o assunto específico mesmo é o leitor como determinante do significado, mas aí eu já mencionei para tentar situar, a questão da playlist, porque a hermenêutica e o significado pretendido faz parte de uma playlist de hermenêutica que eu estou construindo aqui no canal, que por sua vez faz parte de uma playlist de teologia. Então, o determinante do significado, o que isso significa? Lembrando, a hermenêutica é a arte de interpretar textos, nesse caso estamos falando de teologia, textos antigos. Geralmente, é reconhecida a existência de 3 elementos principais no processo de comunicação: o autor, o texto e o leitor. Desses elementos, qual é o determinante do significado? Quem que é o determinante do significado? O autor, o texto ou o leitor? E aí, então, hoje, o leitor como determinante do significado. Vamos entender o que isso significa. É um texto um pouco longo. No próximo, o autor como determinante de significado e depois o texto como determinante de significado. O leitor como determinante do significado significa o seguinte: de acordo com este método, o sentido do texto é determinado pelo leitor. Quando lemos, entendemos o que lemos. É assim que pensa boa parte dos leitores. E nestes estão inclusos da escritura, da Bíblia. Tendemos a imaginar que o autor de um determinado texto possuía a mesma intenção do nosso entendimento. Veja a ilustração. Contam que um comandante resolveu enviar um bilhete de motivação e apoio a cada um de seus soldados pouco antes do embarque para a guerra contra um inimigo hostil. Porém, ao escrever o texto, se esqueceu de pontuá-lo, ficando desta forma: irás, voltarás, não morrerás. O mensageiro responsável por entregar o telegrama percebeu a falha e resolveu pontuar o texto antes do envio. Uma rápida leitura em mãos à obra. Ao receber o bilhete, os soldados se depararam com esta mensagem: irás, voltarás? Interrogação. Não. Morrerás. Não, vírgula, morrerás. O professor Fee denominou isto como levar para o texto. Tudo quanto somos, com toda a nossa experiência, cultura e entendimento prévio de palavras e ideias, e conclui falando que às vezes aquilo que levamos para o texto sem o fazer deliberadamente nos desencaminha ou nos leva a atribuir ao texto ideias que lhes são estranhas. Um texto abordado por um americano, por um brasileiro, por um japonês ou por um europeu, o mesmo texto abordado por um homem, mulher, jovem ou adolescente, o mesmo texto lido por um capitalista ou mesmo um marxista, que é um cara de esquerda, todos nesta forma de interpretar chegarão a conclusões diferentes. Até pouco tempo atrás, a hermenêutica não tinha dado muita atenção ao poder que o leitor exerce na construção do entendimento. Aí tem nota de rodapé que eu achei bem interessante aqui, que eu acho que eu vou fazer a leitura. Memórias de contos populares devem existir outras formas em que este conto fora propagado. Esse conto que eu contei do irás, voltarás, não morrerás. A forma aplicada foi proposital como forma de exemplificar os ruídos entre a fonte originária da mensagem e seu intérprete, ainda sobre a imensurável responsabilidade do difusor. E aí sobre uma nota de rodapé sobre marxista. Doutrina dos teóricos do socialismo, os filósofos alemães Karl Marx, 1818-1883, e Friedrich Engels, 1820-1895, fundada no materialismo dialético e que se desenvolveu através das teorias da luta de classe e da elaboração dos relacionamentos entre o capitalismo e o trabalho, do que resultou da criação e da tática da revolução proletária. Bom, continuando, deixando essa nota de rodapé, voltemos ao leitor como determinante do significado. Assim, para não incorrermos no erro de tirar um texto de seu contexto em prol de um pretexto, devemos nos aproximar da real intenção do autor. Para que isso ocorra, precisamos ter em mente alguns pontos. São 5 pontos. Vamos lá. Ler não é entender. Ponto 2. Temos pré-conhecimentos. Ponto 3. É comum o leitor atualizar a interpretação do texto. Ponto 4. Nossos pré-conhecimentos não são inimigos. Ponto 5. Não devemos permitir que o nosso pré-conhecimento torne-se preconceito. Então vamos a cada um desses pontos. Primeiro, ler não é entender. Como disseminou a escola escocesa, afirmando que temos competência para interpretar automaticamente o que lemos, exemplo, vários leitores igual vários significados. Sabemos que a interpretação de um ateu não será a mesma a de um cristão. Ponto 2. Temos pré-conhecimentos, que podem influenciar diretamente na interpretação do texto. Ponto 3. É comum o leitor atualizar a interpretação do texto, processo pelo qual o leitor lê ou ouve o texto e inicia o deciframento do texto por conta própria. Ponto 4.
Nossos conhecimentos não são inimigos, pelo contrário, são nossos amigos, os quais nos fornecem dados que nos auxiliarão na construção do sentido do que lemos. E por fim, ponto 5. Não devemos permitir que nossos pré-conhecimentos tornem-se preconceitos, os quais trarão para a Bíblia formas pré-concebidas, obrigando a se moldar aos nossos pensamentos. O leitor deve estar em condições de entender o texto. Por fim, para finalizar o vídeo, as ideias e o repertório do leitor são importantes no estudo das verdades bíblicas, o que deve, porém, ser usado para estudar o significado e não para criar algum significado que não esteja no texto. Fico por aqui. No próximo vídeo, o autor como determinante do significado. Hoje nós vimos o leitor como determinante do significado. Valeu!